atrás, os gregos, sim, os gregos, eles criaram o termo idiotes, que basicamente significa aquela palavrinha que você conhece, idiota. Idiota era todo aquele indivíduo que abdicava de viver as questões politizadas da polis grega, que decidia abrir mão da sua vida social, abrir mão da sua fraternidade de coletividade para que se vivesse numa sociedade com bem-estar comum social ou que sequer se tratasse de interesses do seu próprio pré-requisito enquanto cidadão. Idiotas eram aqueles que se centravam em si mesmo, acreditando que a vida e que a sociedade poderia ser vivida sem política. Platão, na República, disse que mulheres, negros, comerciantes, estrangeiros não poderiam fazer parte da democracia porque eram desprovidos de intelectualidade. Aristóteles, por sua vez, disse que o homem é um animal político. Maquiavel dizem que falou o termo, né? Os fins justificam os meios. A minha grande pergunta para você é: será que você é um idiota? Aquele que é desprovido da capacidade e do interesse natural de viver as questões que dizem respeito à sua sociedade, à sua cidadania, aos seus direitos, aos seus deveres e à sua vida como condição de sujeito social contemporâneo? Ou será que você é um indivíduo politizado, que entende, compreende, ou que pelo menos tenta compreender o que vem acontecendo com o mundo, com o local onde você habita e principalmente com você e as transformações que você deseja para o mundo? Ser idiota ou ser político é uma questão de consciência. Os alunos da 2ª série do ensino médio aqui do CERM pesquisaram, estudaram e trouxeram bastante informação para que você possa escolher ser um idiota ou ser um político. E eu já tenho certeza que os nossos alunos são bastante politizados. Fiquemos com o nosso projeto, porque agora é interdisciplinaridade entre humanidades e laboratório de mídias. E começa agora. Aperta o play. Bom, primeiramente, eu queria iniciar falando por que a gente escolheu esse tema. Porque, primeiramente, é um tema muito relevante, principalmente no ano de 2020, que estamos passando por uma crise não só na saúde, mas também pela política, onde os adolescentes se sentem, principalmente os adolescentes, né, se sentem recuados em discutir sobre esse tema, por não gostarem, por não se sentirem confortáveis. Então, a gente escolheu esse tema como um meio de tirar esse pensamento e abrir novas ideias, novos meios, novos caminhos para interagir com esse tema. Aí convidamos o professor de Geografia Everton Lima para nos auxiliar, nos dar um caminho assim mais profissional sobre o tema e interagir, debater sobre nossas dúvidas, sobre os contextos que a gente acha, nossos pontos de vista e fazer uma conversa muito produtiva. Eu quero agradecer, né, o convite. É sempre bom participar de rodas de discussão, de debates, quando parte principalmente do público mais jovem, né? Até porque, como o Lavínia estava falando, existe hoje um certo entrave do ponto de vista das relações sociais como um todo, que atrapalha um pouco o jovem, né? O jovem, ele começa a ser bombardeado com uma série de informações sobre temas que envolvem a política e muitos acabam estabelecendo um bloqueio, né? Dizendo assim, eu não gosto de política, não gosto de discutir política. Quando, na verdade, todos nós, né, o tempo inteiro estamos fazendo política. O próprio fato da nossa existência é um fato que está inserido dentro de um contexto político. Afinal de contas, nós vamos nos relacionar, estabelecer contatos, né? Vamos divergir com várias pessoas e isso é parte, inclusive, da convivência política. Só que muitas vezes não somos educados a isso.
E aí os jovens têm essa repulsa. Fico muito feliz de participar desse programa, né, em que os jovens têm a iniciativa de discutir a política e espero contribuir da melhor forma. E também assim, né, hoje em dia, eu como jovem, assim, me interesso muito pela questão política, social do meu país. Eu percebo que às vezes a galera, assim, ela perdeu o sentido de política. Porque política é a discussão de um tema em comum, né? Um para todos, podemos dizer assim. E eles estão perdidos entre partidos políticos, ideologias sociais políticas, e não assim, o que é a política mesmo. Então, programas como esse podem dar uma ajuda a esclarecer essa nuvem negra que tem em cima disso. Concordo totalmente com o Diego, porque referente até uma aula nossa, que foi com a professora Cintia Lima, a gente, por coincidência, estava discutindo sobre esse tema, sobre política, e a gente percebeu que o adolescente do século XXI, ele se concentra muito em lados de direita, esquerda, e isso não, faz parte da política, mas não é a base centralizada. Não é porque você não sabe sobre lados que você não sabe política. Não, é uma coisa totalmente desperta. Você saber discutir política, você ter um interesse vai muito mais além, envolve muitas outras coisas que podem influenciar, com certeza até no seu próprio voto, que é um direito seu, um dever, para você escolher quem você quer votar, você escolher quem vai governar, seu município, estado, país, porque foi sua escolha, você viu que aquele candidato tinha os meios necessários para aquilo, e você não se recuou, você se deixou levar pela sua opinião, pelo que você achava. E assim, pegando a partir do ponto que a Lavínia falou, uma coisa que eu percebo hoje, porque assim, por mais que eu seja um jovem, eu nunca gostei muito de internet, tanto que essa questão de EAD está sendo muito complicada para mim, é uma coisa muito difícil para mim. E assim, eu percebo que hoje em dia, com a mediatificação, com a internet, né, o jovem ele pega muito o que vê na internet. Ele baseia-se numa ideia que ele vê na internet, que ele vê no Instagram, um post do Instagram, sabe? Ele vê a política, vê um candidato, vê uma ideologia a partir da internet, nada mais. O jovem, principalmente desde a sua base familiar, passando por grande parte da sua vida escolar, para a discussão política mais profunda, até porque todos os modelos que nos são apresentados, por mais que a gente tente melhorar, introduzir coisas novas, a gente acaba fazendo uma análise sempre muito superficial e tudo mais. Atualmente, com o advento das mídias sociais e principalmente das redes sociais, nós estamos, de certa forma, imersos nesse mundo e as discussões que são travadas são discussões também igualmente rasas, superficiais e que, nesse contexto, acaba trazendo a política, e a política ela é apresentada para a gente assim, como essa ideia de que você precisa ter um lado, você precisa pertencer a um grupo, você precisa ser de direita ou é de esquerda, você é amarelo ou você é vermelho. Quando, na verdade, primeiro de tudo, você precisa entender o que é a política, entender quais são os mecanismos que estão inseridos dentro desse contexto político, e esse processo é um processo de formação contínuo. É um processo de formação contínuo. Eu já tenho uma vida longa, né, de discussão política, discussão acadêmica e tudo mais, já sou profissional, sou professor, aí já estou chegando nos 40, né, na minha idade, já estou chegando aí perto dos 40 anos, 37, mas ainda me vejo num processo de construção, de formação, né? Isso tudo parte de leituras, de entendimentos e tudo mais. Gostei muito do que o Diego falou,
quando ele diz assim, que a política, na verdade, é o espaço, a discussão da política é o espaço que permite que a gente encontre pontos comuns, né? Na verdade, a gente discute sobre um objeto, a gente discute sobre um problema, e o que é mais interessante é que, mesmo com opiniões diferentes, com visões distintas, que a gente tangencie pontos que sejam comuns naquele objeto e a gente consiga caminhar a partir dali. As diferenças ideológicas, elas existirão, mas é muito complicado hoje você perceber assim, um jovem de 12, 13, 14 anos chega para mim e diz assim, professor, eu sou de direita, eu sou de esquerda, o senhor é o quê? O senhor acha o quê? Porque eu acho que o senhor é isso, o senhor é aquilo. Aí eu pergunto, com base em quê você faz essa afirmação? Em qual leitura? O que é que você lê? O que é que você conhece? Eu faço essa provocação não é com o intuito de humilhar, não é com o intuito de colocar o jovem contra a parede. É de tentar mostrar a ele o seguinte, que ele ainda não tem os fundamentos básicos e talvez nunca terá essa construção solidificada, né? A vida inteira a gente vai estar construindo esse pensamento para que a gente possa ter um posicionamento. Uma outra questão importante dentro desse contexto é você torcer política, né? O Brasil ele vive um momento que não é de hoje, não é de 2018, mas a gente vem aí de uma construção de um ideário político em que você tem que defender bandeiras, defender lados, da mesma forma que você torce para um time de futebol. Você se torna um apaixonado por uma figura, muitas vezes por um partido, mas aqui no Brasil a gente se apaixona por uma figura política, a gente transforma essa figura política em uma figura intocável, né? Uma figura infalível, e a gente fica ali naquela defesa cega, absoluta, em relação a essas figuras todas que nós temos, né? O que é um problema, porque quando você está apaixonado, você fica cego, né? Você perde a razão e você não consegue ter um raciocínio prático, você não aceita nenhum tipo de coisa que vá de encontro ao que sua paixão naquele momento determina. Então, política se faz de uma forma um pouco mais racional, né? Eu acredito assim. Professor, concordando com o que o senhor falou, eu me lembrei de uma coisa agora, uma curiosidade. Se você for pegar a etimologia da palavra paixão, ela vem do grego, só que a palavra que deriva ela é pathos. E pathos também deriva a patologia, que seria uma doença, né? Então, assim, hoje em dia, por exemplo, voltando na eleição passada, se você torcia para Bolsonaro, entenda, hoje em dia você não fala, olha, eu apoio. Não. Hoje em dia você fala, eu torço para Bolsonaro ganhar. Eu torço para Lula ganhar. Então, assim, virou uma paixão, virou a política, uma eleição política, virou um circo, entendeu? Virou um entretenimento, como se fosse uma partida de futebol. Os acontecimentos que vão vindo em sequência, eu acho que as pessoas têm essa coisa assim, não com, olha, essa eleição vai definir o meu país, essa eleição vai definir o meu presidente, vai me representar no cenário global. Não, é tipo assim, olha, quem vencer, venceu e acabou. Eles só acompanham, né? Eles não têm um senso crítico, eles não procuram saber, olha, quem tá certo, quem tá errado. Não, é um grande cenário, né? Aquela coisa assim, virou uma ideologia, uma paixão pelo time, podemos dizer assim, né? Então, assim, concordo 100% com o que o senhor falou e, porra, que explicação. Concluindo o que o Diego falou, né? Que eu também concordo plenamente que o meio político, nos dias atuais que a gente vive, é baseado em uma assim, você tem um lado, só que você, às vezes, está tão obcecado por aquele lado que você não procura olhar os erros. Você quer olhar os erros do outro, mas não olha os seus. Política, para mim, não é isso. Política, para mim, é saber
qual é o melhor para o meu país e saber dos erros que aquela pessoa cometeu e tanto o meu quanto o do outro, mas saber ter a consciência, não o famoso passar o pano, né? Não passar o pano nos erros, saber que aquele candidato ou aquele lado tem os seus defeitos, porque nenhum lado político é perfeito, nenhum, nunca foi e não será perfeito, todos têm defeitos, porém saber que tem mais qualidades do que defeitos. E iniciando, né, nossa roda de perguntas, inclusive essa pergunta faz toda a relação com o que a gente está falando, que é qual a importância da política na vida do adolescente. Eu acho que a política na vida do adolescente ela é parte da formação educacional, né? E quando eu falo da formação educacional, não estou falando da formação acadêmica normativa, estou falando da formação educacional cidadã, quando você consegue entender a lógica, o funcionamento da sociedade, tanto no âmbito mais geral, mas principalmente na sociedade em que você está inserido, é algo de grande valia, né, na construção da sua formação pessoal, né? Como você vai se construir pessoalmente, passa por isso aí. Uma coisa que é importante sempre frisar, e é um pensamento que eu tenho, enquanto geógrafo, a gente acaba analisando as coisas por escalas, né? As escalas espaciais, e uma das coisas que eu tenho muito claro é o seguinte: a primeira coisa que eu preciso entender é a lógica do funcionamento social e político do meu lugar, certo? Do lugar geográfico, que é aquele lugar mais íntimo, mais próximo, aquele que eu tenho mais conexão. Não adianta eu tentar mudar ou entender a complexidade de um espaço que está em outra escala, se eu não consigo entender minimamente o funcionamento daquele espaço no qual eu estou verdadeiramente inserido. Por quê? Porque é no local onde a minha vida é afetada. A minha vida é afetada diretamente no local, certo? Então, eu estou em Itabuna, eu preciso entender a lógica de Itabuna, eu preciso entender o funcionamento daquele espaço. Mas Itabuna ainda pode ser até muito grande. Você precisa entender, por exemplo, a lógica de funcionamento do espaço que você ocupa em Itabuna. Por que aquele espaço é assim? Por que ele tem algo? Por que ele não tem? O que determina aquelas condições? Então, a política, ela é parte dessa formação cidadã. E eu acredito que você não forma politicamente um jovem apenas assim, ensinando quais são as esferas de poder, ensinando aos jovens o hino, ensinando aos jovens quem são os líderes, quem são os nossos representantes, o sistema político, o sistema de votação, parará. Isso aí vai ser algo que nós vamos aprender com a prática, com o dia a dia. Isso aí vai se tornar algo natural, desde que eu construa esse pensamento da minha vida. A minha vida social é uma vida que emerge dessa discussão, desse pensamento, dessas análises, desses questionamentos, né, que partem do local, e aí eu vou começar a entender essa complexidade geral. A política, ela constitui a base, né, ela está na base da formação educacional, para resumir. Se você não tiver um pensamento maduro, tipo assim, não tiver um planejamento digno, pessoal, sinceramente, tipo assim, você vai ter uma vida medíocre, dependendo do estado, de uma forma de auxílio para ter o básico, entendeu? Tipo assim, se a vida é minha, eu estou no comando. Mas assim, eles podem dificultar ou facilitar a minha vida, entendeu? Minha jornada. Mas nunca terão o poder de direcionar onde que eu quero ir, onde eu devo ir, entendeu? Minha motivação parte de mim, motivo da minha ação. E político algum tem poder de mudar isso, entendeu? Caso você chegue no final de sua vida
e olhe para trás e diga assim, nossa, minha vida foi um eterno fracasso. Isso é culpa sua, entendeu? Somente sua. De outro lado, se você olhar para trás e ver, nossa, minha vida foi bem sucedida, parabéns, isso é mérito seu, não do Estado. Não adianta criticar o governo, entendeu? Se realmente fosse a solução, eu acredito que muitos problemas seriam solucionados, né? Então, acho Bom, que deveríamos investir nosso tempo mais em nós mesmos, entendeu? Esse é o meu uhum. ponto de vista. Olha só, Rafael, eu estou entendendo o que é que você está conversando, e aí eu vou fazer o meu comentário e vou fazendo alguns questionamentos, talvez você faça algumas reflexões, né? Você, quando fala assim que o Estado político e tudo mais, e parará, ele não tem influência na minha motivação, na forma que eu tenho de agir, né? Do que emerge de mim, né? Vamos começar com essa palavra, motivação, né? Eu, por exemplo, eu também concordo com esse fato. Ninguém é capaz de me motivar, tá? Então, assim, vamos fazer aqui um trabalho motivacional, né? Jornada pedagógica, geralmente, né? A gente que é professor, a gente vive muito bem. Vamos aqui fazer uma palavra dinâmica, motivacional e parará, parará. Cara, se eu não tiver a fim de estar naquele local, naquele instante, se eu não estiver disposto a fazer o meu melhor enquanto professor e tal, 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 não vai ser um texto, não vai ser a música, não vai ser a dinâmica, ficar de mão dadas, ficar em pé, beijar, abraçar, que vai me fazer me sentir motivado para o trabalho, né? Então, a gente fala da motivação pessoal de exercer atividades, de viver o nosso cotidiano. Isso é um ponto. O outro ponto importante que a gente precisa entender é o seguinte: a gente corre um risco grande quando a gente começa a pensar o seguinte: os políticos estão lá, independentemente do que eles façam, aquilo não terá ação na minha vida, né? Pergunto: nós todos estamos, né, vivendo esse momento da pandemia. As escolas no Brasil inteiro, elas estão paralisadas da presença física, né, da estrutura física. Entretanto, algumas escolas, né, e coincidentemente as escolas privadas do nosso país ou do nosso estado, vamos pensar no estado da Bahia, né, mas eu poderia falar da realidade da Paraíba, da realidade de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, com pessoas que eu tenho um contato bem próximo. Também as escolas públicas estão paradas, mas as escolas privadas elas estão a pleno vapor dentro das possibilidades. Veja o que é que nós estamos fazendo nesse exato momento. Pergunto: as escolas públicas elas estão sem o funcionamento? Os alunos da escola pública não estão tendo a mesma preparação que os alunos de uma escola privada como a nossa têm, por falta de motivação deles ou por falta de uma ação efetiva do governo? Aí eu falo do governo no âmbito municipal, estadual e federal. Everton, o ideal seria o quê? Que todo mundo fosse de esquerda? Não, não. Até porque não existe esquerda, não existe direita. Existe esquerdas, existe direitas, né? Existe uma série de configurações inseridas nesse contexto. Eu sou a favor de que haja uma defesa intransigente à democracia, né? E a democracia não é um modelo político em que a gente pode tudo porque é democracia. Pelo contrário, a democracia a gente pode tudo dentro da regra do jogo, dentro da regra que o jogo permite. E o jogo democrático, ele é regido por uma estrutura, por um conjunto de regras. No caso do Brasil, a gente chama de Constituição. O que está dentro da Constituição está dentro da regra do jogo. Então, é válido. O que contradiz a Constituição é contra a regra do jogo, não é válido. E se eu quiser fazer algo que contraria a Constituição? Você contraria a Constituição e há penalidades para isso. No campo civil, no campo criminal, enfim. Então, essa é uma ideia que a gente precisa
ter bastante clareza. Eu acho essa pergunta bem relevante, que é como ter uma boa base política. Bom, eu acho que para você ter uma boa base política, a primeira coisa que você precisa, eu acho que duas coisas, né? Você precisa ter, primeiro, interesse, né? Você deve se interessar pelo tema, você deve ser curioso pelo tema, e repito, o tema política é o tema da sua vida. A sua vida está inserida na política. Vou repetir, eu não estou falando da política partidária. Você não precisa pertencer a partido, você não precisa fazer parte de movimento social, não. Você precisa entender o funcionamento da sociedade na qual você está inserida. Pronto, enquanto pessoa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você precisa ter uma estrutura que permita que o seu interesse se transforme em acesso à formação, certo? Algumas coisas nós vamos aprender na prática, no dia a dia e tudo mais, mas a formação, o conhecimento, a leitura, certo? O debate, o aprofundamento, aparar as arestas, né? As provocações, elas fazem parte de um conjunto que envolve a formação. E essa formação, ela vem da estrutura educacional, né? O aluno que é bem formado do ponto de vista educacional, ele acaba sendo também bem formado politicamente. Concordo plenamente. E já partindo para a última pergunta, e abrindo também, né, para os meus colegas que estão aqui presentes, que para expor os pontos de vista de vocês, caso o nosso entrevistado tenha algum ponto de vista, pode expor os pensamentos também. E a terceira e última pergunta, que eu também acho muito relevante, principalmente para, em geral, adolescente, adulto, não importa, que é por que é essencial ter conhecimento político? Porque, como eu falei até inicialmente, muitas pessoas, elas acham, porque você não tem uma opção partidária, não tem um político na mente, assim, você não tem conhecimento político. E conhecimento político vai muito mais além de você escolher, de você votar. Olha só, nesse sentido eu penso assim, por que é importante você saber, conhecer política, né? Então vamos tirar exatamente esse ponto, tá? É importante conhecer política porque eu preciso escolher bem meus candidatos, meus representantes, blá, 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 blá. Vamos fugir um pouquinho desse clichê? Vamos pensar agora no funcionamento da sociedade, que é isso que eu estou falando várias vezes. Por exemplo, a educação municipal de Itabuna recebe recursos. Esses recursos vêm de onde? De onde se origina o dinheiro? Qual é o caminho que esse dinheiro faz até chegar à escola, até chegar a se transformar em cadeira, se transformar em merenda e virar salário de professor? Qual é o caminho? Por exemplo, né? Oi. Não, porque eu me lembrei do negócio agora que você me falou uma vez em uma aula sua que a Constituição da gente é uma obra-prima, é uma obra de arte. Só que na prática é outra coisa, né? Na teoria ela é perfeita, ela é uma obra de arte. Então, assim, o dinheiro dos contribuintes vai para a União, passa pelos estados, chega tudo certinho na mão dos prefeitos, vai para a população de volta, vai para as ruas, para as escolas. Já na prática é totalmente diluído isso, né? Aí vamos supor, a gente precisa conhecer primeiro, saber o caminho, né? Vou dar um exemplo. O dinheiro da educação que parte do governo federal para o governo, até o governo municipal ou estadual, vamos pensar assim no municipal, que é uma verba do Fundeb, né? Que, tirando algumas questões que ocorreram recentemente, mas vinha funcionando assim, é uma verba fixa, uma rubrica que a gente chama de uma rubrica fixa. Ela é automática.
Não existe, por exemplo, o prefeito dizer assim, ah, não chegou. Chegou. Ela veio. Né? Ela sai do governo federal e vem, certo? Independentemente do governo. Independentemente do governo. Isso já se estabeleceu a primeira vez com Itamar Franco, certo? Não é questão de Lula, não é questão de Bolsonaro, vem, certo? Isso é um ponto. Outra coisa que eu penso é o seguinte, quando eu preciso reclamar algo, né? Por exemplo, eu sofri algum problema, foi dentro de Itabuna, mas, por exemplo, me roubaram em Itabuna. Eu fui assaltado em Itabuna. A culpa é de quem? Eu vou reclamar de quem? Eu reclamo de Fernando Gomes? Ou eu reclamo do governador? Ou eu reclamo de Fernando Gomes e do governador? Quem é o responsável por estabelecer a segurança em Itabuna? A segurança hoje, ela é estadual e, em parte, municipal. Eu poderia reclamar aos dois, certo? Mas, por exemplo, a polícia militar, eu reclamo a quem? Não é o prefeito, eu tenho que reclamar ao governador. Ah, mas isso eu sei. Sim, mas a maior parte das pessoas não sabem. Se você perguntar qual a função do vereador, não sei. E por que tu elege o cara? Ah, fulaninho da pipoca. Tiririca, pior que tá, não fica, vai ser meu deputado. Aí o cara não entende que, por exemplo, o presidente, ele é apenas um ser executivo, assim como o prefeito, assim como o governador. Aí quando diz assim, ah, o presidente vai fazer tal coisa, e aí, várias postagens que eu vejo, e aí, meu presidente, vai deixar assim o Congresso fazer o que quer? As pessoas esquecem que elegeram um presidente, não foi um imperador. A gente está numa democracia, não é uma autocracia. Existe os poderes, né? Ah, e o STF que interfere, vamos acabar com o STF. Para que serve o STF? O STF serve para dizer o que pode e o que não pode. É para isso que ele serve. Se o Poder Executivo faz algo errado, o STF vai lá e barra. É para isso que ele serve. O STF é o guardião da Constituição. Lembra do que eu falei? A democracia se dá, é o pode tudo dentro da regra do jogo. Assim como o que acontece no âmbito estadual depende muito, muito mais dos deputados estaduais do que do próprio governador. O que acontece em Itabuna depende muito mais dos vereadores de Itabuna do que do próprio prefeito de Itabuna. Pergunto, quem saberia listar agora o nome de todos os vereadores de Itabuna? Eu vivo a política em si dentro da minha casa. Meu pai Sim. é vereador daqui de Borarema. Uhum. E o que muitas pessoas acham é que eles devem, por exemplo, pagar remédio para outras pessoas, pagar conta de energia, dar cesta básica, essas coisas. Só que, o único papel que ele tem é, no caso, aprovar as leis junto com os outros vereadores e fiscalizar o dinheiro público. Só que muitas pessoas não entendem isso, elas só querem, o dinheiro dele mesmo e as coisas que ele tem que fazer pela população, e não Exatamente. o que é realmente dever dele. O que o povo quer não é a ação do vereador. O que o povo quer é que o seu vereador, estou dando o exemplo do seu pai e outros vereadores, que o vereador cometa crime. Porque ao doar um negócio, a cesta básica e não sei o que, parará, e isso aí ser a condicionante para que eu vote no seu pai, eu estou pedindo que seu pai compre o meu voto. E compra de voto é crime. Né? E a maior parte do povo acha que o vereador está ali e a função do vereador é, estou precisando do gás, estou precisando do não sei o quê. Se a pessoa, não o vereador, mas a pessoa física, como é o nome do seu pai? Ariosvaldo. Pronto, a pessoa física de Ariosvaldo se sente confortável em doar algo para alguém, independente se essa pessoa vota ou não vota, gosta ou não gosta dele, é uma coisa.
Agora, na posição de vereador, ele não pode fazer isso, só que as pessoas não entendem. Vão dizer assim, esse vereador não presta. Pode ser o cara que seja mais dedicado ao município, pode ser o cara que esteja ali brigando pelas coisas efetivas do município, mas como ele não faz essa parte, que é a parte que não deve ser feita, que não é função do vereador, as pessoas não entendem. E por que elas não entendem? Porque não há uma formação nesse sentido, né? Não há um conhecimento nesse sentido, tá bom? Mas só dar um exemplo rápido aqui. Por exemplo, aqui do lado da minha casa tem uma esquina onde as pessoas costumam, como se fosse o próprio lixão, onde elas gostam de jogar entulho, essas coisas. Aí, uma vez eu estava aqui na área da minha casa, e aí uma mulher, ela é acostumada a falar essas coisas mesmo. Aí ela falou assim, aqui nesse bairro tem 4 vereadores, nenhum faz nada, olha só como tá ali aquelas coisas, os entulhos, né, tudo à mostra, como se estivessem deixando feio a cidade. Só que isso não é o papel dos vereadores, isso é o papel da prefeitura em si, em relação à infraestrutura. Só que elas não entendem isso, elas não entendem realmente isso, de tudo que você estava falando. O máximo que o vereador pode fazer é encaminhar uma solicitação à Secretaria de Infraestrutura para que eles tomem a providência em relação à rua tal, que tem lixo, que tem isso, aquilo, outro, parará. Se o poder executivo, a partir dessa solicitação, vai executar o que foi solicitado, sugerido pelo vereador, aí já é uma outra coisa. Né? Exatamente. Não é o vereador que vai lá pegar uma enxada e limpar tudo, botar tudo nas costas e fazer. Né? Eu queria finalizar, primeiramente, agradecendo ao Colégio CERN, que proporcionou esse momento de interação com a gente, o professor Everton Lima, que se disponibilizou para discutir esses tópicos com a gente e citar, né, uma frase que a professora querida Cintia Lima citou na aula e que com certeza eu vou levar ela para a minha vida, eu não conhecia, mas eu peguei ela de Platão, que é: o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Então, a fala final minha é: jovem, adulto, participe da política, porque seus direitos estão em jogo, entendeu? Então, se você não participa, você não tem, aspas, o direito de reclamar sobre aquilo, porque você não opinou, você não se preocupou em escolher. Então, não se recue ao meio aos pensamentos, se abra, tenha seus pensamentos expostos e bote seu ponto de vista em prática. Bom, também queria agradecer ao Colégio CERN, agradecer a Thiago por todo o apoio que ele deu ao grupo, agradecer ao senhor, professor, pelo excelente debate. As ideias sempre foram muito bem-vindas e eu acho, assim, as mais inteligentes que eu vejo. E, assim como a Lavínia, tem uma frase que, assim, a gente fala de política e no nosso país tem uma política muito corrupta, podemos dizer assim. E eu carrego essa frase para a minha vida, que a honestidade não é feita aos olhos dos outros, mas quando ninguém está olhando. Então, é com isso que eu me despeço. É muito importante que os jovens entendam sobre como funciona a política no país e converse sobre o tema. Porque política é mais do que eleição? Muito bem. Olha só, pessoal, eu agradeço enormemente o convite, né? Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem, né? Acho importante que a gente sempre possa estabelecer esse tipo de debate, e não só sobre o tema política, sobre tantos outros temas que são relevantes e necessários à formação do jovem, né? O Colégio CERN, mais uma vez, se destacando, né? Como o próprio slogan da escola fala, né? Promovendo a revolução. E que bom que, de alguma forma, eu posso fazer parte, contribuir com isso. Um abraço, um beijo gigantesco a todos e tchau.